Bom dia. Bom dia, Hag Sameach. prazer. Ontem eu estava ouvindo o shiur, Rabino Jonathan Sachs, Alav Shalom. Deu um shiur de 1 hora. Eu escutei em 20 minutos. Fala devagar, como um verdadeiro inglês, Lorde. Mas ele falou queria repetir uma parte que ele falou muito bonita. A gente sabe que Sukkot é Zman Simchatein. Justamente sobre Sukkot, a Torá fala 3 vezes a palavra Pessamachta, conceito de Simcha, conceito de alegria. Existe um costume de que durante o Sukkot, especialmente o Shabat de Sukkot, de fazer a leitura de um dos livros do Shlomo HaMelech. Qual o livro que a gente lê? Kohelet. O livro chamado Eclesiastes. Ele é famoso por dizer Hevel Havarim, que o mundo, na verdade, tudo que tem aqui é tudo banalidade. É tudo passageiro. E a gente tem que focar naquilo que importa. Esse é um livro que a Gemara diz que os sábios queriam esconder esse livro. Queriam omitir esse livro, como eles fizeram com alguns outros livros. Por quê? Porque tem várias contradições aparentes, se você não sabe a interpretação, e várias frases que parecem estranhas. Por exemplo, apesar de que ele fala que o mundo é banalidade, que a gente tem que focar naquilo que importa, etc., tem uma frase que ele diz: jovens, aproveitem a juventude, comam e bebam, que amanhã a gente vai morrer. Você não pensaria que isso está vindo de um livro de Torá? Afinal, o que a Torá está dizendo? O que a Torá diz para a gente? É exatamente o contrário. A gente tem que pensar no mundo vindouro, saber que esse mundo é passageiro, saber que a gente está aqui para servir a Hashem. E por isso, sabes, então, em várias contradições e aparentes frases que são contra a Torá, eles quiseram guardar esse livro. No final, temos aí Baruch Hashem Kohelet, mas a gente precisa estudar e saber interpretar aqui que o Shlomo HaMelech está dizendo. Então, o livro que ele traz para a gente, para dizer que o mundo não vale nada, é justamente o livro que a gente lê em Sukkot. Se eu quisesse escolher um livro, teoricamente, para a gente ler em Sukkot, se a ideia é trazer alegria, por que você traz um livro que traz, aparentemente, uma crise existencial? E começa a dizer que nada vale. O cara chega nos 40, nos 50, nos 20, começa a dizer de que vale tudo que eu fiz, quem sou eu. Parece que Shlomo HaMelech, falando uma linguagem muito humana de quem a gente está falando, o que a gente está... Shlomo HaMelech está aparentemente se lamentando esse mundo, de que vale? E ele trouxe muito interessante, um conhecimento muito vasto e amplo que ele tem. Ele falou de um dos alunos do Freud, esqueci o nome dele, que ele fala que ele tem toda uma teoria filosófica, psicológica, que ele fala de que toda a luta do ser humano, toda a ansiedade, o medo, etc., do ser humano, é a luta pela imortalidade. O ser humano, quando ele se defronta com o fato que ele é limitado, que um dia ele não vai estar mais aqui, ele se desespera. O que adianta eu fazer, viver, se amanhã eu não vou estar aqui? E a pessoa quer vencer a morte. Ele quer a imortalidade. Essa é a teoria dele. Então, por isso a pessoa fala, eu vou acumular riquezas. Quem sabe assim, eu vou me sentir mais seguro, mais firme, com impacto maior nesse mundo. Eu talvez vou escrever um livro, talvez eu vou deixar aqui alguma coisa que vão lembrar de mim, tá certo? Quantas vezes por dia você pensa? Eu não. O que vão falar no dia? Não vou terminar a frase, tá certo? A pessoa está preocupada, o que vão falar de mim? Certo? Então, essa é a teoria onde ele se baseia tudo. Ele falou, usando uma analogia, um paralelismo distante de quem a gente está falando, de Shlomo HaMelech, parece que ele está nessa crise existencial. E aí você pega a Sukkot, que a Torá te fala, fica feliz, busca alegria, e de repente você pega o livro que fala, nada vale, tudo que você fizer, nada vale. Certo? Então você poderia escolher Shir Hashirim, de um cântico de amor, e tem tantos outros livros que vão te levantar mais o espírito do que o Hevel Avalim Kohelet, certo? Então ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou que existe a diferença entre felicidade e alegria. Quando a gente normalmente fala sobre essa diferença, a gente pensa que alegria significa frivolidade. Ah, alegria, o cara está pensando no momento, está lá
fazendo besteira. Não é disso que a gente está falando. A palavra simcha, que é alegria, é diferente de outras palavras que a gente tem para alegria, como, por exemplo, osher. Osher com aleph significa uma alegria plena. Na vida, as pessoas têm a busca pelas duas coisas. Se te perguntou, você é um homem feliz? Você responderia, sim. Sim? Depende do dia. A felicidade não depende do dia. Felicidade é um estado de ser. Eu sou uma pessoa feliz. Ah, aconteceu isso, aquilo. A vida talvez é instável. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, para ser feliz, no sentido pleno, um trabalho muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque se você olha para limitação humana, limitação no mundo, a pessoa sempre quer fazer um seguro. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de saúde. A vida não é segurável. Não adianta teu corretor tentar te enganar, mas a vida não é segurável. Não tem como você estar seguro nessa vida física limitada. O único seguro é a Kadosh Baruch Hu. Todo o resto está sujeito a uma mudança. Então, a pessoa que está querendo buscar a felicidade, no sentido pleno, eu quero garantir que até o final da minha vida eu tenho meu pé de meia, que eu vou estar saudável, etc. Vai ser difícil. O que a Torá fala para gente? Como que você vence essa imortalidade? Como que você vence essa crise, as palavras dele, existencial, que tudo é limitado? A Torá dá para gente a resposta. Vesamarta bechagir. Simcha. O que quer dizer simcha? Diferente da alegria, que é uma coisa plena, pensando no geral, na minha vida como um todo, é você pensar agora, nesse instante que eu estou, Baruch Hashem, eu estou vivo. Baruch Hashem, eu posso respirar. Eu estou na Sukkah. A Sukkah mostra para gente como a vida é instável. Como eu estou aqui, está frio, está calor, chove, tem sol. Mas Vesamarta Bechagecha significa, eu sei que tudo é limitado, tudo é frágil, mas eu consigo, nesse momento, ter a simcha. É assim que a gente vive. Olhar para o momento. E essa é a verdadeira explicação de quando o Shlomo Melech ele diz, come hoje, come, bebe hoje, porque amanhã você vai morrer. Ele não está dizendo para você, come, bebe como um animal, como uma pessoa que está pensando nisso. Está querendo dizer, aproveita o momento que você está agora. Baruch Hashem, você está numa saudade de Shabbat, você está numa saudade de Yom Tov, você está reunido com a tua família, mas quem vai pagar as contas amanhã? Quem me garante que... Esquece. A verdadeira alegria é quando você abre mão disso, dessa busca pela segurança total e absoluta, e você consegue viver o momento. Isso é a simcha. Essa é a maneira que o Yehudi ele consegue sobreviver. Olha o momento que a gente está passando no mundo. E a guerra que começou 2 anos atrás, o início, pelo menos, o nome da guerra que deram é a guerra de Simchat Torah. E você olha os vídeos, até hoje, você vê as pessoas lá em Israel dançando. Com tudo que está acontecendo, você vê os Hayalim indo para a guerra cantando. Porque essa é a força do Yehudi. A gente vence essa fragilidade pensando e vivendo o momento, intensamente. Não um momento físico, porque se eu me focar no físico, complicou. Porque o pão que eu estou comendo agora, a festa que eu estou fazendo hoje, amanhã eu vou pagar caro por ela. Amanhã eu vou ter que compensar ela. Então, quando ele diz comer e beber, ele está dizendo aproveita o momento espiritualmente falando, se conecta com Hashem, que ele é atemporal, e você vai conseguir ter alegria na vida. Quando eu vi essa frase, ele falou que o antídoto para essa crise é a alegria, ou até, não sei se ele falou essas palavras, mas o antídoto pela busca da felicidade é a alegria, que a pessoa que está buscando a felicidade não vai conseguir, certo? Se eu quero me sentir completamente seguro, você não vai conseguir. Mas se você tem alegria, esse é o antídoto para tudo. A alegria significa Baruch Hashem, eu estou vivo. Baruch Hashem, eu posso servir a Deus. Se você agora olhar e analisar as várias histórias que a gente tem de Rebes, Sadikim, ou até pessoas comuns, que apesar de tudo que eles passaram na vida, você vê que eles eram pessoas felizes, contentes, e estavam sempre lá. Se a pessoa vai fazer uma análise da vida dele, ele vai falar, peraí, não sei se eu sou uma pessoa feliz. A minha vida não foi um mar de rosas. É verdade. Mas aquela pessoa que consegue focar hoje, Baruch Hashem, eu estou aqui, Baruch Hashem, eu posso celebrar, Baruch Hashem, eu tenho muita coisa para agradecer, essa é a Simcha. Isso é Bessamachta Bechagecha. E justo nessa festa, diferente do Pesach, se eu fosse escolher qual festa é muito feliz, sair do Egito, Samachta Bechagecha, Shavuot, recebemos a Torá, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hashem está nos julgando e perdoando.
Mas aí a Torá foca e fala que simcha é justamente quando você reconhece a fragilidade. E apesar da fragilidade, você fala, eu estou conectado com Hashem, que é maior de tudo. Eu achei, pelo menos o conceito, muito, muito bonito. E ele falou, então, por isso a gente lê o Kohelet agora, nessa época. É justamente quando você vê a fragilidade e mesmo assim você consegue superar isso através da alegria. A palavra Hevel, que significa banalidade, que são as coisas passageiras, Hevel também significa sopro. Então, o que quer dizer sopro? Sopro pode significar aquilo que é passageiro, soprei, foi embora. Mas sopro é o sopro da vida. A palavra Neshama, que é a nossa alma, é o sopro de Hashem. A vida é um sopro, mas o sopro a gente pode aproveitar, nós estamos conectados com o sopro divino. Então, esses são os dois lados. A pessoa que está aqui a vida inteira buscando atrás de algum tipo de segurança, ele não vai conseguir. A pessoa que entende que a vida é frágil e com toda essa fragilidade eu estou conectado com Hashem, eu vou estar sempre buscando alegria e vou estar conseguindo me trabalhar. Não quer dizer que é fácil, mas me trabalhar para conseguir ter alegria. Essa é a alegria que o judeu deve buscar. Quando a gente acorda, a gente agradece por ter desenvolvido a nossa alma e a gente continuar aqui. Ano passado eu dei um shiur, eu quero comentar a respeito que a Parashat Kitavó, faz muito tempo que a gente leu, é aquelas 98 maldições muito pesadas. E depois que a Torá termina tudo, a Torá fala, olha, tudo isso aconteceu porque você não serviu a Deus com alegria, ou em momento de sua alegria. E a pergunta é, peraí, né? Se você me dissesse que eu fiz algo tão grave, aqui está escrito, conforme o Arizal ele explica, quer dizer, você até serviu a Deus. Você até serviu a Deus com alegria, mas a tua alegria não foi tão grande, igual como você se alegra com outras coisas. E por isso vem todas as maldições. E Deus parece nessa frase dizendo, olha, tudo isso porque você não... Aonde tem a mitzvah escrito que você tem que se alegrar? Parece que até hoje a Torá fala alegra, 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 e aí as maldições vieram porque você não se alegrou. A Torá não parece falar tanto assim da alegria. Tem momentos, Sukkot, as festas, mas parece que um pouco injusto quando você chega no final das maldições e fala isso aconteceu porque você não tinha me avisado. Onde você tinha me avisado que era para eu estar feliz? A explicação muito bonita, que aquela mesma paraxá começa dizendo a pessoa que ela tinha que ir até o templo e agradecer pelas frutas que ele pôde colher. Quando a pessoa entrava em Eretz Israel, os primeiros frutos ele tinha que levar para o Beit HaMikdash, entregar para o Cohen, chamava Bikurim. E lá ele agradecia a Hashem por tudo aquilo que ele teve. Nós viemos do Egito, não tínhamos nada. Viemos do deserto, não tínhamos a oportunidade de poder trabalhar a terra, de poder plantar. E agora chega o momento que, Baruch Hashem, a gente chegou até aqui, a gente pode agradecer. Deus prometeu a terra para Abraão, ele não ganhou. Yitzhak não ganhou. Yaakov não ganhou. Que bom, agora eu estou em Israel, eu começo agradecendo. A chave para a alegria é o agradecimento. Quando você começa, e eu comentei ano passado, eu comecei a fazer, posso melhorar um pouco mais, mas todo dia tentar escrever um agradecimento, faz no teu celular, agradecer a Shem por, mas não vale repetir. Sem repetir. Por que não vale repetir? Claro que vale repetir, todo dia a gente agradece a mesma coisa, mas para você ver quantas coisas diferentes a cada dia a Shem está fazendo para você. E quando eu comecei a fazer isso, realmente muda como a gente enxerga a vida. Você começa a escrever, você começa a perceber. Porque, naturalmente, a gente vai focar nos problemas. Então, o que a Hashem está dizendo? Se você fizer o Bikurim, se você souber agradecer a Hashem, nunca você vai ter aquelas maldições. E mesmo se tiverem momentos difíceis, você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Sabe por que vieram as maldições? Porque você não soube agradecer. Essa é a chave da alegria. A Torá não tinha falado claramente, busque a alegria. A Torá falou para você, agradeça. Se você souber agradecer, você vai ser uma pessoa feliz. Tem tanta coisa pelo qual a gente pode agradecer todos os dias. E você começa a perceber, Baruch Hashem, eu posso respirar. Baruch Hashem, eu posso comer. Baruch Hashem, meu corpo funciona. Halulim, Halulim, Gadu, Veadua. Sheriatzar, que a gente fala, que não tem fim, não tem fim. Todos os dias a gente deve buscar, tentar fazer sem brachot. Essa é a chave para a nossa felicidade. Então, a vida é instável. Mas se a gente focar em cada instante, Baruch Hashem, eu pude respirar. Baruch Hashem, eu posso ver. Baruch Hashem, eu posso curtir. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho uma comunidade, eu tenho Hashem, eu tenho a Torá, eu tenho as mitzvot. A gente vai buscar, a gente vai ter a alegria.
E somando alegria, 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 eventualmente você vai ter a felicidade de conseguir enxergar que a vida toda fazia parte de um plano maior. Quando a gente olha só o momento que a gente está vivendo, pode parecer que eu estou num buraco. Mas se a gente consegue olhar todo o contexto, de repente você olha que aquilo fez parte também de uma jornada, também fez parte. Talvez eu entenda, talvez não, mas eu entendo que tem um contexto maior, que eu estou aqui numa missão de Akadosh Baruch Hu. Isso é essa marca a gente tem que buscar essa alegria. E a alegria nesses dias tem que ser uma alegria, literalmente falando, dançar, cantar, se alegrar. E essa alegria, suporte, depois se fatorar, ela que vai garantir para a gente brachá para o ano todo. Ah, mas eu não estou tão feliz assim porque... Não, esquece. Não tem porquê. Agora, Baruch Hashem, estou aqui, eu tenho motivo para dançar. Hashem nos deu as mitzvot, Hashem nos deu a sukkah, eu tenho muito motivo para dançar. Essa é a chave e agora tem que aplicar ela. Não é tão fácil, mas essa é a nossa mitzvah, a gente servir a Hashem com alegria. Não agradecer por tudo. Pronto, até no geral. Não. Não, todo dia. Se você faz um geralzão, não funciona. Fala, obrigado por tudo. É igual o cara que chega na véspera do Yom Kippur. Desculpa por tudo que eu te fiz. Ele repassa o WhatsApp que ele ganhou do outro. Desculpa por tudo que eu te fiz. E você se sente que o cara pediu desculpa? Você não sente. Se ele vai falar, olha, aquele dia eu fiz tal coisa, você vai entender que ele tem remorso. Então, agradecer a Hashem no geral é bom, mas é muito fraco. Você não vai ter essa, você não vai sentir realmente agradecido para Hashem. E sim, qual que é o voto? Uma coisa que ajuda muito na alegria também, tá ligado com a sukkah, porque você tem uma halakha que explica que você não pode ter paredes maiores do que 20 que é 10 metros. 10 metros. Porque senão você vai estar na sombra da parede. Você não fica na sombra do sapato, que é o teto da sukkah. E simboliza que você está embaixo de Hashem, que Hashem está cuidando de você. Hashem, propriamente dito, está te envolvendo e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Quando você está sentado na sombra da parede, que você acredita que o médico vai te ajudar, o gerente do banco vai te emprestar, que o teu trabalho, que é o chefe do teu trabalho que vai te melhorar o teu trabalho. Na verdade, aí acho que o cara está em vários. Se você saber que você está sob comando direto de Hashem, que cada detalhe da tua vida, ele que está organizando, que nada acontece sem a Ashgaha, sem a providência de Deus em todos os detalhes, em tudo que acontece. Você sabe que tudo vem de Hashem, aí você consegue também relaxar e você se sente mais protegido. Porque você sabe que ele pode tudo e que ele é o dono do mundo e que ele faz tudo, que ele é ilimitado. Você tem muito mais perto de você. Obrigado. Você pode ficar mais aliviado. Eu comentei outro dia. Essa história foi quem contou foi o Rabino Tversky, famoso rabino, psiquiatra. E ele entrou uma vez numa clínica de viciados e pessoas que estavam em recuperação. Ele falou que tinha um cara lá que ele ficava... Dia? Desculpa te interromper. Obrigado. Tinha um cara que ele entrou lá e ficava com a mão para cima, as duas mãos para cima, o tempo todo. Falaram para ele, a gente já tentou de tudo para esse cara abaixar a mão, mas ele não abaixa a mão. Falou, deixa comigo. Ele foi até o cara, falou umas palavras no ouvido dele, ele abaixou. Falou, o que você falou para ele? Falei, pode abaixar a mão que eu seguro o mundo por você um pouquinho. Esse mexigno somos nós. A gente fica lá tentando segurar o mundo. Você tem, acho que são 7 trilhões de células no teu corpo funcionando ao mesmo tempo. Em sintonia. Tem alguém organizando todas elas. Das 7 trilhões de coisas só do teu corpo, Hashem deixou uma, duas para você sentir que você está organizando também. Aí você fica todo preocupado. Vou conseguir, não vou conseguir. Vou conseguir, não vou conseguir. Deixa na mão dele. Ele cuida bem de você. Ele cuida das 7 trilhões de células. Ele vai cuidar de você também. Não é difícil para ele. O que ele espera é que você entrega na mão dele. E a gente fica tentando segurar o mundo, tentando equilibrar. Tem tanta coisa na vida. Baruch Hashem, é trabalho, é família, é saúde, é mil coisas que a gente tem que equilibrar. E é difícil. Mas sabe que está na mão de Hashem. Quando você abre mão do controle, ou da busca do controle, é quando você encontra a alegria. Estou dizendo como uma teoria. Fazer na prática é muito difícil. Mas quando você abre mão dessa busca de eu quero ter o controle, é lá que você realmente fala, agora eu estou livre. Pronto, não preciso mais me preocupar. Nem a Hashem cuidando de mim. É difícil. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. Sabe?
Vamos ver. ושמחת בחגיך והיית שמח. ושמחת בחגיך והיית שמח. Lai 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 ay 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 lai 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 ay 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 lai 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 ay 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 lai 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 la 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 ma ya ya vesamata bechagecha ve'ayita sameya vesamata bechagecha ve'ayita sameya la 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 ay 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 Lai 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 ai 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 ai. Quem tá com pressa? Quem tá com pressa? Tem que trabalhar? Correr agora. Chaves, Gitmoyed, Chaves.